Sabe qual é a importância da proteína no processo de emagrecimento? Provavelmente já ouviu falar muito sobre a proteína, que temos que aumentar a ingestão proteica no nosso dia, mas provavelmente já pensou, mas porquê? Agora só se falar de proteína, qual é o sentido disto? Hoje vamos falar sobre isto. Olá, eu sou a Catarina, sou nutricionista e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é explicar qual é a importância da proteína no processo de emagrecimento. Uma vez que a proteína tem sido muito falada e está presente hoje em dia nos rótulos em letras grandes, mas talvez já se tenha perguntado qual é a importância então de comermos mais proteína no nosso dia. E a proteína é realmente muito importante em vários sentidos. Então, aqui a primeira questão é: a proteína é um macronutriente muito saciante, ou seja, quando ingere refeições ricas em proteína, vai sentir uma saciedade mais prolongada, ou seja, vai ficar com fome passado mais tempo. E quem está em processo de emagrecimento, esta sensação de saciedade vai ser muito importante, uma vez que, por norma, as porções têm que ser diminuídas, porque para emagrecer é preciso haver um déficit calórico. Para haver um déficit calórico é preciso ingerir menos calorias do que aquelas que são gastas. Por norma, não é feito o déficit calórico com o aumento do gasto, até porque para isso o aumento teria que ser muito grande, ou seja, quem vai ao ginásio, faz caminhadas, pratica corridas em distâncias normais, quem faz bicicleta e afins, o gasto calórico não é assim tanto para que o déficit calórico seja exclusivamente a partir daí. Então, por norma, é assim necessário reduzir a ingestão calórica e as porções têm que ser adequadas. Claro que não significa que tem que comer pouco, e isto será aqui uma questão para outro vídeo, mas por norma as doses são mais reduzidas e então é importante que a saciedade seja mantida e prolongada, e é aqui esta uma das funções da proteína. Outra questão interessante da proteína é que é também o macronutriente que gasta mais calorias para ser digerido. Ou seja, se queremos estar em déficit calórico, queremos a tal redução da ingestão calórica em comparação com o nosso gasto, então, se com esta ingestão, sem termos que fazer mais nada, se estamos a aumentar o nosso gasto calórico, isto também acaba por ser muito interessante. A proteína no nosso organismo requer mais gasto para a sua digestão. Isto é sem dúvida também muito interessante para o déficit calórico e para quem quer emagrecer. Outra questão muito importante da proteína é que esta é fundamental para que haja a manutenção ou o aumento da massa muscular. E porquê é que isto é importante? A massa muscular é o nosso tecido ativo. Enquanto que a massa gorda está só ali parada, o nosso músculo gasta calorias sem termos que fazer nada, porque é um tecido metabolicamente ativo. Ou seja, quanto mais massa muscular temos, mais acelerado o nosso metabolismo. E isto é também algo interessante, especialmente na fase da manutenção do peso. Quem já emagreceu e quer manter o peso, é interessante termos um aumento do metabolismo, porque quem geralmente faz dietas sem acompanhamento e sem uma estrutura e sem uma estratégia, por norma até consegue emagrecer, até pode emagrecer, mas vai ser difícil a manutenção, porque muitas vezes o que está a perder é músculo e não gordura. E nós não queremos perder músculo, até porque ele é muito difícil de aumentar. Para além disto, a nível de saúde e de longevidade, a massa muscular é muito importante. Lá está, normalmente em processos de emagrecimento, a massa muscular acaba por sair prejudicada. E mesmo fazendo um controle do aporte proteico, sendo este adequado, mesmo assim às vezes é difícil que a massa muscular não deixa. Então, se ainda para mais ela não estiver a ser adequada, então ainda fica mais difícil. Claro que este aumento da massa muscular não vai acontecer se ficarmos o dia inteiro sentadas. Ou seja, é preciso que haja um treino de força, e isto é algo importante também em ter em mente. Claro que caminhadas vão ser importantes, interessantes, qualquer tipo de atividade que a pessoa goste de fazer.
é importante para aumentar o gasto calórico. Mas, com o intuito de aumentar a massa muscular, só vai ser através da musculação, do treino de força. E isso também é importante ter em mente quem está neste processo. Não significa que para emagrecer tem que fazer exercício, claro que é sempre aqui um bom complemento e até a nível de estilo de vida saudável, sem dúvida que é muito importante, mas não vamos estar com a ideia que só por estamos a ingerir proteína que vamos aumentar a massa muscular magicamente, porque isso não vai acontecer. Agora, manter a massa muscular que já tem, isso sim, conseguimos com a ingestão suficiente da proteína, mas como eu já referi, não é garantido. Por isso, daí a importância de também praticar alguma atividade física. Mais no sentido da manutenção. Então aí sim, em princípio, a atividade física leve, como caminhadas e afins, podem ser suficientes. Por isso, quais são aqui as recomendações de proteína? Em geral, a ideia será que tenha uma fonte proteica em cada refeição que faz. E é importante ir fazendo várias refeições ao longo do dia para garantir esta saciedade. Não significa que tenha que comer 2 em 2 horas, que muitas vezes há essa recomendação. Isso acaba por ser algo bastante genérico, eventualmente pode ser sim aquilo que vai praticar, mas não é obrigatório. É sim interessante ir fazendo várias refeições, por exemplo, pequeno almoço, lanche da tarde e jantar, isto é um exemplo, e que em cada uma destas esteja presente proteína, uma fonte proteica. E as fontes proteicas estão presentes em vários alimentos, sendo as fontes mais ricas o pescado, a carne, os ovos, os lacticínios, ou seja, nos iogurtes, no queijo, no leite. Depois, em alternativas vegetais, temos o tofu, temos a soja, temos o tempé. As leguminosas também têm um alto teor proteico, mas já é aqui um bocadinho diferente, porque também têm um alto teor de hidratos de carbono, mas são também, sim, sem dúvida importantes e também são ricos em fibra, que é também um nutriente que deve ser priorizado em processo de emagrecimento e em saúde em geral, que tem sido muito negligenciado. Ainda nas alternativas vegetais temos o seitan também. Às vezes pode também ser uma solução fácil e prática a proteína em pó, que há várias opções de proteína em pó, sendo assim o mais fácil de explicar, temos a proteína que vem do leite, que é a whey, há também a caseína, vêm as duas do leite, mas depois temos também as proteínas em pó de origem vegetal, que há também várias. Temos as da soja, misturas em que tem soja, ervilha, arroz, depois temos todas estas em separado, há de cânhamo, há muitas opções, portanto todas estas podem ser sim opções interessantes para implementar no seu dia-a-dia, obviamente de acordo com cada organismo e com preferências e com eventuais alergias ou intolerâncias que cada pessoa possa ter. E tem surgido muito no mercado alimentos ricos em proteína, que às vezes não fazem muito sentido. Às vezes há queijos mais ricos em proteína, que vamos a comparar e são praticamente iguais às versões normais. E isto é uma jogada de marketing que não vale a pena entrar por aí. Lá está. Aqui o importante é que cada refeição que faça tenha uma fonte proteica, o que não significa que tenha que ir para estes alimentos que foram formulados para terem um teor mais elevado de proteína. Há certos alimentos que sim, como é o caso dos iogurtes proteicos, esses sim podem fazer sentido, mas queijos ricos em proteína, por norma, não são muito diferentes dos normais, assim como chocolates proteicos não fazem sentido. Gomas proteicas também é uma coisa que não faz sentido implementar na sua alimentação, e isto não estou a englobar nesta categoria do marketing as proteínas em pó. Isso é outra questão. Estamos a falar de alimentos que normalmente já são proteicos, que ainda lhes colocam o rótulo ricos em proteína, que eventualmente fizeram alguma reformulação para terem um teor um bocadinho superior, mas que na verdade ao fim do dia não vai fazer a diferença. E pronto, basicamente é esta a importância da proteína num processo de emagrecimento e também em estilo de vida saudável. E são estas algumas sugestões e indicações de formas de aplicar no seu dia-a-dia e quais são os alimentos que são ricos realmente em proteína. Ficou esclarecida? Tinha noção da importância da proteína ou estava perdida com tantas
com tantos rótulos a indicar rico em proteína, este alimento é rico em proteína, compre isto porque tem muita proteína, tem que comer proteína, agora já fica mais esclarecida. Se ficou com alguma dúvida, diga-me nos comentários. Se tiver alguma sugestão de algum outro vídeo que queira que eu faça, diga-me também nos comentários e eu vejo-a no próximo vídeo. Obrigada! Tchau!